grande parte da qualidade da sua vida ela vem das suas ideias, dos seus pensamentos e das suas perguntas. Logo, a melhor forma de você desenvolver todas essas coisas e melhorar significativamente a qualidade da sua vida é melhorando o seu pensamento crítico. Porque se você consegue pensar de forma crítica, você consegue analisar as coisas que são apresentadas para você, você consegue olhar para as coisas de uma forma lógica e você consegue chegar a conclusões, ideias boas, perguntas boas, é, e crenças boas que vão levar a sua vida para frente e não vão ficar te atrapalhando e te levando para lugares que ruins até, né? Tem crenças ruins, tem ideias ruins circulando no mundo e se você abraçar essas coisas sem questionar, sem pensar criticamente sobre elas, você vai acabar indo num buraco que é muito difícil de sair depois e vai te atrasar muito na vida no geral. E, obviamente, é do interesse, né, do interesse público, digamos assim, é do interesse do establishment, do sistema, da mídia, é do interesse deles que você não pense de forma clara, que você não pense de forma analítica, de forma crítica. É interesse deles que você seja uma ovelhinha ali que é guiada pelo pastor, entendeu? É interesse deles que você só escute as coisas e faça sem questionar se essas coisas estão certas ou não, de onde vem a ideia, de por que caralhos você tem que seguir essa porra, se, tipo assim, não faz sentido. E se você não questiona isso, se você questiona essas coisas, você se torna uma pessoa mais perigosa, uma pessoa mais difícil de manipular, o que obviamente não é o que os outros querem, não é o que o sistema quer, não é o que a mídia quer, não é o que o governo quer, que não é que ninguém quer. Né? Ninguém quer uma população de pessoas que pensam de forma crítica, porque é bem mais difícil você fazer qualquer coisa com elas, porque elas vão questionar as ações que você está tomando. Então vamos para algumas ideias aqui de como você pode se tornar uma pessoa que pensa, que tem pensamento crítico. Como você pode desenvolver o seu pensamento crítico? A primeira ideia, então, é que tome muito cuidado com apelos à emoção. É como já tinha uma frase, eu acho que é uma frase de Stalin que diz que uma morte é uma tragédia e 1 milhão de mortes é estatística. Que basicamente quer dizer que a gente se conecta melhor com histórias do que a gente se conecta com fatos e com números e com estatísticas e dados brutos. Então, vamos dar um exemplo muito próximo, um exemplo muito recente para as pessoas de uma tal de uma pandemia aí que rolou. E eu lembro de passar no jornal, tinha dois tipos de jornal, né? Tinha dois tipos de reportagens que você via na grande mídia sobre o assunto. Você via as estatísticas do que estava acontecendo, então tantas milhões de pessoas morreram, tantas mil pessoas morreram. Isso é uma coisa. E a gente entende isso e fala, nossa, caramba, quantas pessoas que morreram, né? Mas a gente não tem noção do que é isso. E aí você tinha também uma coisa muito interessante que eu vi que foram histórias. Né? Vocês tinham histórias de pessoas que tinham perdido alguém para a doença, histórias de pessoas que passaram por alguma situação difícil, ou ficaram internadas, ou tiveram alguma dificuldade grande e foda por causa disso. E aí não é mais tipo um número abstrato de pessoas que morreram, né? É a Zezinha, é o Zezinho que vende pastel na feira e aí ele ficou entubado na UTI e não tinha, sabe, não tinha remédio no SUS, coitado, porque por causa da doença e por isso você tem que tomar cuidado, usar máscara, ficar em casa, blá blá blá. O fato é, muitas vezes esses apelos de emoção, eles são importantes para que você passe um ponto real que é importante. Então se eu, inclusive nos meus vídeos, né, quando eu conto uma história minha, quando eu conto uma história minha, de sei lá, quando eu conto uma história de como eu não tenho muitos amigos e que, sabe, eu perdi muitos dos meus amigos quando eu saí do ensino médio e eu fui pra faculdade, principalmente como mudei de país e, puta, eu me senti muito sozinho. E se eu te contar essa história, mesmo que ela não seja completamente verdade, inclusive, mesmo se eu tenho um vídeo, inclusive, que eu faço sobre amizades, clica aqui pra ver, é, se eu te contar essa história vai ter um impacto muito maior do que eu te falar, tipo, ah, 1 a cada 4 homens diz que não tem nenhum amigo próximo. Isso é um dado que, ah, caramba, você, tipo, porra, você pensa nisso, aí você fala, nossa. Mas até quando você pensa nisso racionalmente, você fica tipo, ah, então quer dizer que 1 a cada 4 pessoas, né? 25% é 1 a cada 4 pessoas, então se eu encontrar 3 caras hoje, sabe, 3 conhecidos, um deles não vai ter nenhum amigo, ele se sente sozinho, mas não tem o mesmo impacto de alguém de verdade te contando uma história real. Isso às vezes é importante, mas o que fazem muitas vezes é que eles pegam esse apelo emoção, esse impacto que as histórias têm, e eles usam isso para manipular você e para enfiar alguma ideia na sua cabeça que não é necessariamente verdade. Então, é, sei lá, eu não vou dar nenhum exemplo para não parecer que eu sou um maluco ou que eu, sei lá, criar muita polêmica,
Mas eu acho que vocês conseguem entender o que eu quero dizer. Então, se eu começar a falar sobre, por exemplo, que eu tenho um amigo que ele fez uma tatuagem, cara. Ele fez uma tatuagem e a perna dele caiu por causa disso. Você viu como é horroroso? Você não deveria fazer tatuagens. Porque ele era próximo, ele era, sabe, um trabalhador, ele tinha namorado, ele tinha amigos, né? Os pais dele estão chorando muito e ficando muito tristes porque ele perdeu a perna. Isso é uma história absurda, mas é pra provar um ponto que não tem nada a ver, entendeu? Mas, se a gente pega uma coisa que é mais difícil de vocês, que não é escrachadamente mentira, você consegue perceber como isso é uma ferramenta poderosa. Então tome muito cuidado com o apelo da emoção. Segunda coisa é o método socrático. O método socrático é clássico, vem de Sócrates, o grande filósofo Sócrates, que é um dos fundadores do nosso pensamento, da filosofia ocidental e da filosofia mundial, por assim dizer. E o método socrático, ele basicamente consiste em você fazer perguntas sobre alguma coisa. Então você não é sobre destrinchar as coisas que você escuta e destrinchar informações que você escuta na maior minúcia possível. Então, eu peguei alguns exemplos aqui para vocês. Então, a gente tem um exemplo aqui. Se eu te falar para você o seguinte: todo homem trai. Essa é uma afirmação bruta, né? E como você aplica o método socrático nisso? Você pergunta assim, tá? Todo homem trai. O que é trair? O que é trair? Aí, beleza. Trair é blá blá blá. Insira o significado. O que é trair? E como assim todos os homens? Você conhece alguém que não trai? Você conhece algum homem que não trai? Você conhece alguma história de algum homem que nunca traiu? Né? Se você é homem, você quer trair? Você tem intenção de trair? Então, e aí você vai destrinchando essa informação. Não tô falando para você julgar, fazer perguntas para que a pessoa se contradiga nem nada. Tô simplesmente falando para você destrinchar uma afirmação para que você extraia os conceitos dela. Outro exemplo aqui fala assim: eu não consigo fazer tal coisa porque eu sou tímido. Né? Isso é uma. Imagina essa afirmação. Bom, então vamos dar um exemplo. Eu não consigo fazer amigos porque eu sou tímido. Eu falei, beleza. Aplicações possíveis desse método socrático é o que é tímido? Né? O que é timidez? E por que você é tímido? E como você acha que isso tem te impactado? E, e você acha que. E aí a pessoa vai falando, né? A pessoa vai. Você vai pensando e vai desenvolver. Então, vamos supor que eu não tenho amigos porque sou tímido, então eu tenho vergonha de chegar nas pessoas e falar na faculdade, por exemplo. Chegar a falar com as pessoas na faculdade. Bom, beleza. E por que você tem vergonha de falar com as pessoas na faculdade? Porque eu acho que elas vão rir de mim e vão me achar bobo. E por que você acha que elas vão te achar bobo? Então você vai continuando perguntando essas coisas até que você chega num mínimo irredutível, assim. E aí você percebe que você não é que você não consegue fazer amigos porque você é tímido. Você muda completamente o frame, vira tipo assim, eu não tenho. Eu não consigo enxergar o valor de mim mesmo, eu acho que eu sou uma pessoa desinteressante e por isso eu acho que ninguém vai se interessar por mim. E eu não tenho habilidades sociais nenhuma porque eu cresci na internet e é isso, entendeu? E você vê como isso é um problema muito mais resolvível do que eu sou tímido e eu não consigo fazer amigos porque eu sou tímido, certo? Terceiro ponto, então, é mais ou menos nessa linha de você. Que significa que você tem que. Você quebrar um problema em problemas menores. Você não mira em ser bilionário, né? O meu objetivo é ser bilionário. Esse é o meu objetivo. É tipo, o que você faz agora, entendeu? Esse é um problema bem grande, porra. Você precisa quebrar esse problema em problemas menores para entender de fato o que você tem que fazer. Então, bom, eu quero entrar no shape. Então, para entrar no shape, eu quero ter, sabe, six pack, beleza. Então você tem um objetivo. E qual que é o próximo passo então? É ter um six pack? Não. O próximo passo é você. A mínima coisa, o menor coisa que você pode fazer para chegar nesse lugar é você começar a ir para academia. Isso é um primeiro passo, né? Fazer o primeiro treino. Você tem problemas menores, eu preciso treinar constantemente e eu preciso me alimentar melhor. E aí você quebrou esse problema grande e ambíguo entre problemas menores e mais realizáveis. E é assim que você pensa mais de forma crítica. E o último ponto aqui pra gente encerrar rapidinho é sobre você aprender sobre vieses mentais e sobre o pensamento humano, né? Isso é underrated, né? As pessoas subestimam o quanto que você aprender sobre essas coisas é útil para você. Então você pega, por exemplo, vieses. A gente tem muitos vieses porque o cérebro gosta de acelerar as coisas e fazer coisas mais rápido, né? Mais rápido possível. Então, vieses seria uma coisa do tipo...
tem aquele viés de confirmação, por exemplo. Então você acredita em certa coisa e por acreditar em certa coisa você só consome conteúdo sobre aquela coisa. Isso reforça a crença que você tem e você só vai ficando mais certo de que alguma coisa que você acredita é certa. Isso é um viés de confirmação. Também tem o viés do sobrevivente, em que você olha só para os casos de sucesso e você ignora que teve muitos outros casos de pessoas que deram errado, mas essas pessoas nunca escreveram livros sobre o assunto. As pessoas que falharam, por exemplo, criando um negócio delas, elas nunca escreveram um livro sobre como falir um negócio. E para isso eu separei 3 livros aqui que eu vou recomendar para vocês. Eu vou escrever o nome na descrição. Eu não vou colocar o link, porque vocês sabem que quando o cara coloca o link é porque é afiliado, então eu não quero fazer isso. Eu quero que vocês procurem o livro para vocês mesmos e não me... Sabe, não... Sei lá, vocês são espertinhos, né? O primeiro dele é um livro chamado Arte de Pensar Claramente, de um cara chamado Rolf Dobelli. Ótimo livro. O segundo livro é O Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Esse é um livro grosso, denso, fudido, mas é brilhante. Brilhante. E a gente também tem um chamado Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, do Arthur Schopenhauer. Esse é um livro sobre debate, e por ser um livro sobre debate, ele fala muito sobre esses mecanismos que são usados para você em debate mesmo. Então, tipo, você pode atacar o argumento, você pode atacar a pessoa, e aí quanto mais generalizado, por exemplo, for o argumento, mais falhas você encontra nesse argumento. E você pode pegar nessas falhazinhas, você pode usar um exemplo micro para fuder o macro, entendeu? Você pode usar a exceção, por isso que a frase, por exemplo, se a gente tá debatendo e você fala, todo homem trai. Eu falei, beleza, eu não traio. Eu quebrei esse argumento, tipo, tá, eu não traio. Agora, se você falar, todos os homens que ganham dinheiro cedo na vida, eles acabam traindo porque eles atraem por outras mulheres e eles acham que eles podem conseguir mais. Eles têm essa visão materialista de que eles só querem comer todo mundo. Aí é mais difícil, viu? Como é mais difícil, como é mais específico, é mais difícil de eu quebrar esse argumento. É mais difícil de eu dar um exemplo pessoal. É mais difícil de eu falar, não, mas eu conheço tal cara, eu vejo ele no Instagram. Ah, beleza, e como sabe que ele não trai? E aí vai ficando mais difícil, entendeu? Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, clica por aqui pra ver o próximo e deixa um like aí que ele ajuda pra caralho. Então eu vejo vocês na próxima e tchau.